peço, então, ao Dr. Marcos agora que faça o favor de ocupar a tribuna, que nós somos ansiosos também por ouvi-lo. Muito obrigado por ter vindo. Eu também vou falar aqui da frente. Não é costume de sala de aula, porque eu não sou professor e não dou aula, né? Então, mas é que eu me sinto mais à vontade aqui, falando aqui, né? Olhando a tela e olhando para os senhores, falando mais de perto e andando um pouco, né? Esse negócio de ficar parado ali ou aqui não é a melhor forma de fazer uma conversa como essa que eu acho que a gente vai ter aqui. Foi falado que eu acompanhei a elaboração da lei, é verdade, participei de muitas discussões, durante 4 anos discutindo as propostas, as mais variadas, para chegar a esse texto. Esse texto não é perfeito, não é o que nós queríamos, não é o texto que a gente imaginou, né, que poderia ser aprovado, não é o texto que os empregados queriam, não é o texto que o Ministério Público queria, o Ministério Público do Trabalho participou dessa discussão, não é o texto que nós mandamos e que chegou-se a um acordo e que se encaminhou ao Congresso Nacional. Lá ele foi modificado. Não é o texto que foi aprovado no Congresso Nacional, porque a Dilma vetou algumas coisas importantes, mas, enfim, é o que nós temos, né? Então, a lei não é o que a gente queria que fosse, não é o que deveria ser, a lei é o que ela é, né? Então, está ali a Lei 12.619, regula a profissão, a jornada de trabalho do motorista e o tempo de direção do motorista. Vou falar disso também, porque tem consequências, inclusive no campo trabalhista. Eu queria falar um pouco de história e destacar 2 fatos. 2.660, em 96, o PL 2.660 de 96, encaminhado pelo Fernando Henrique para o Congresso Nacional, tratava do tempo de direção do motorista. Então, o assunto não começou há 4 anos atrás. Esse assunto começou a ser discutido e vem sendo discutido com a frequência desde 96. O outro fato importante é essa ação civil pública de Rondonópolis, de dezembro de 2007, promovida pelo Ministério Público, conseguiu uma liminar determinando que, no dia seguinte, todo o Brasil fizesse controle de jornada de trabalho do motorista através de uma papeleta. Não é? Então, a questão colocada na ação civil pública foi a do controle da jornada do motorista e passou a ser obrigatório para o Brasil todo, num determinado momento. Essa ação acabou sendo era contra a CNT e contra a Federação das Empresas de Transportes de lá do Mato Grosso e contra também a Federação dos Trabalhadores lá do Mato Grosso. Na verdade, depois, como a liminar pedida era para o Brasil todo, essa ação civil pública acabou indo para Brasília, por questão de competência na Justiça do Trabalho, e foi revogada a liminar, e mais ela serviu como um instrumento de discussão de todo o projeto de lei, porque, na tentativa de fazer o acordo, o Ministério Público propunha lá um acordo nacional, uma convenção nacional disciplinando o controle da jornada de trabalho. O Ministério Público, depois, na ação, propunha um acordo na ação disciplinando o controle da jornada de trabalho, e as entidades patronais, os autônomos, sempre defendendo que essa disciplina só por lei. Não dava para discutir isso e tentar colocar num acordo coletivo, o que seria absolutamente inviável. Na discussão, se constatou a existência no Congresso Nacional de 29 projetos em tramitação, 26 na Câmara, 3 no Senado, tratando de formas diferentes, fragmentadas, de todos esses temas. O primeiro projeto é de 1988, do Vivaldo Barbosa, então é muito mais antigo também do que 96, mas esse projeto está... vários deles lá pensado a ele, tinha 18 pensado a ele, e a discussão desse projeto, o problema desses projetos é o seguinte, ele entra, começa a discussão, o deputado não se reelege, ele é arquivado e vai ficando, e aí vai juntando um ao outro lá e vai ficando, e eles não avançam nessa discussão. Tem aqui uma lista dos projetos, se alguém quiser ver um por um, pode ver, né? Pode ir lá, pegar no Congresso, pode pegar essa relação aqui, ver, cada um tratam da forma variada o mesmo tema. No Senado tinha 3 projetos, 2 do senador Paulo Paim
e um do senador Clésio Andrade. Esse 271 do senador Paulo Paim, que é o projeto chamado Estatuto do Motorista. Esse que foi aprovado, não foi aprovado o Estatuto do Motorista, foi o projeto 99 do Tarcísio Zimmermann, deputado do Rio Grande do Sul, que foi aprovado. O que fez o senador Paulo Paim? Em 2008, ele pegou todos os projetos que estavam no Congresso Nacional, tratando sobre o tema, fez uma compilação, condensou e apresentou um projeto único, contemplando tudo que ele achava importante dos demais projetos e chamou de Estatuto do Motorista. É plágio, é cópia? Não, é inteligente. Ele fez 31 audiências públicas pelo Brasil, de lá para cá. Nós estivemos participando de audiências públicas discutindo esse projeto do Rio Grande do Sul ao Amazonas. Nas Assembleias Legislativas, no Senado, pelo menos uma meia dúzia de audiências públicas, discutindo as propostas que estavam no Estatuto do Motorista. Ele é muito mais amplo, ele trata do motorista de uma forma geral, motorista de táxi, de caminhão, motorista da madame, motorista particular, todos os motoristas, a ideia é contemplar no Estatuto. Não é? Mas chegou à conclusão que nós poderíamos encaminhar no Congresso Nacional aquilo que houvesse consenso e aquilo que fosse mais premente. Em função da ação civil pública, havia uma premência de regular a profissão do motorista de transporte rodoviário de carga, e os empregados tinham uma premência de regular a atividade do motorista. E lá no Congresso Nacional tinha um outro projeto, que era esse do deputado Tarcísio Zimmermann, 99/2007, já estava aprovado na Câmara e estava no Senado. E esse projeto aqui tratava da regulamentação da profissão de motorista, estabelecendo para o motorista uma jornada de 6 horas, proibida fazer hora extra, adicional de 30% de penosidade, aposentadoria de 25 anos, o motorista não pode fazer nenhuma outra atividade senão dirigir, para eliminar o cobrador, para ser muito bem claro qual é o objetivo da lei. Em cima desse projeto se travou uma discussão, e em cima da ação civil pública se travou toda a discussão que chegou a esse projeto de lei e que foi apresentado como substitutivo nesse projeto que já estava aprovado na Câmara, e então ele virou um projeto de lei diferente na Câmara, aliás, no Senado foi apresentada a alteração, ele voltou para a Câmara e lá ele foi aprovado. Não é? Também é importante dizer, não é, que na discussão desse projeto não se inventou a roda. Né? Foi feita pesquisa em outros países sobre essa questão de tempo de direção e jornada de trabalho do motorista. A Comunidade Europeia tem lá uma regra, 2 semanas, 45 horas de descanso, podendo ser seguido de 24 horas. Descanso diário de 11 horas, podendo ser 12, 8 mais 4, 4 horas e 30 minutos de direção com 45 minutos de descanso, podendo ser fracionado. Tempo máximo de direção por semana de 56 horas, penalização lá ao proprietário do veículo, o controle através do tacógrafo eletrônico e registro manual. Na Austrália, pausa de 30 minutos a cada 5 horas, descanso diário de 10 horas a cada 24, descanso periódico de 24 horas a cada 72, controle livre de bordo. Nos Estados Unidos, desde 1939, tem regras sobre isso, nós estamos um pouquinho atrasados, começamos a tratar disso com preocupação do Executivo em 1996, e lá, tempo máximo de direção 11 horas, máximo de trabalho 14 horas, já há uma distinção entre jornada de trabalho e tempo de direção, mínimo de descanso de 10 horas por dia, podendo ser no cabine leito 8 horas mais 2 fora dele, obrigatoriamente, tempo máximo de direção 60 horas a cada 7 dias, máximo de trabalho 82 horas por semana, descanso periódico 7, 8 dias, 34 horas, podendo ser 10 horas mais 24, registro por meio de livros. Lá nos Estados Unidos há uma distinção também por distância, há uma distinção por tipo de produto transportado, petróleo e água têm equipamentos de construção, tem tratamento diferenciado, e em condições adversas também o motorista pode dirigir por um tempo maior, sem limite. Não é? Então, essas regras que nós vimos já que estão na lei, as pessoas veem que existem em outros países. No Chile tem uma jornada de 180 horas mensais, tempo de espera de 88 horas mensais,
tempo de direção contínua de 5 horas, 2 horas de descanso a cada 5 horas, ou 24 minutos por hora de direção, repouso de 8 horas a cada 24 horas. E lá tem uma regra, o tempo de espera não é imputado na jornada mensal, e a remuneração do tempo de espera é igual à hora normal. Na Europa também tem tempo de espera. Foram feitas pesquisas com os motoristas para saber como é que ele se comporta, como é que ele vê essa regulamentação da jornada. Lá no Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa em várias rodovias, preocupando-se na pesquisa com viagens de 800 até 3.000 quilômetros. Não é? A maioria dos motoristas, naquela pesquisa, disseram que dirigem, em média, 700 a 800 quilômetros. 62% faz de 3 a 5 paradas por dia. 43% consideram ideal fazer 4 a 5 paradas. 51% fazem paradas de 1h30 a 3 horas em cada uma delas. 60% diz que o ideal é parar por 2 ou 3 horas. E 60% diz que a parada noturna deles é de 6 a 8 horas. E que o ideal, para 44%, um número mais expressivo, considera 8 horas o ideal de parada noturna. No Rio Grande do Sul, tempo de direção, 34% diz que dirige 8 horas por dia, 23% diz que dirige 10 horas por dia e 22% 12 horas por dia. A grande maioria está aqui nessa média, que é o tempo que dizem os motoristas que dirigem. Aqui em São Paulo foi feita uma pesquisa, 1.038 motoristas nessas rodovias que passam aqui por São Paulo. Aqui passa o Brasil inteiro. Motorista de todo o Brasil passa nessas rodovias. 98% favorável a uma regulamentação por lei de uma jornada para o autônomo, 95% favorável a uma jornada para motorista empregado. O interessante é que a maioria dos autônomos querem uma regulamentação, e dos empregados, a maioria respondeu que queria. Por quê? Porque já existe. Já existia uma regulamentação da jornada do motorista empregado. Do autônomo, não. Desses ouvidos, e separadamente, destaca o seguinte: os autônomos, entre 8 horas e 10 horas, a jornada ideal, a grande maioria dos autônomos considera que seja a jornada ideal. A grande maioria dos empregados, jornada ideal entre 8 e 10 horas. Os senhores veem que a lei não fugiu muito também da expectativa dos motoristas. E aí nós temos a Lei 12.619, que, como eu disse, é aquilo que foi possível. Não é? Houve uma ampla discussão do setor empresarial, as entidades, a CNT promoveu discussão em todas as federações, com orientação para discutir isso em todos os sindicatos no Brasil inteiro. Houve discussão com os autônomos para que participassem também, porque a lei, o objetivo era também regulamentar a atividade do autônomo, ou pelo menos o tempo de direção do autônomo, não é? E se optou por fazer na lei, não é? A lei tem 3 partes. A primeira regula a profissão do motorista. O Rafael já falou sobre essa questão. A única coisa que eu entendo diferente dele é que abrange, sim, motorista como categoria diferenciada, que atue nas diversas atividades ou categorias econômicas. Esse é o entendimento, inclusive, da Confederação dos Autônomos, e o sentido é que, quando a lei fala, e, aliás, não se perdeu a oportunidade de propor isto na lei, existia, é que foi vetado. O inciso 3º dizia expressamente que abrangia a categoria diferenciada, e ele acabou sendo vetado. Mas o entendimento é que abrange, porque, quando fala em transporte de passageiros e transporte de ônibus, antes fala da categoria ou atividade. Então, qualquer outra atividade que tiver motorista também está, no meu modo de entender, está abrangido. Não é? Os direitos do motorista também já foi falado, não é? E eu só queria destacar, em relação ao direito do motorista, a questão da jornada de trabalho e tempo de direção controlado de forma fidedigna pelo empregador, não é? E a questão do tipo de controle. Aqui foram colocados, né, o diário de bordo, a papeleta, e-mails eletrônicos idôneos instalados no veículo. Eu entendo que isso nada tem a ver com o controle de ponto, com o relógio de ponto, porque aquilo não está dentro do caminhão.
E aqui é equipamento idôneo eletrônico instalado no caminhão. Quais são? O Denatran reconhece hoje como instrumento idôneo de controle de tempo de direção o tacógrafo. Não é? Então, acredito que possa ser considerado idôneo. Vai reconhecer outros. Tem aí pedido de empresas de rastreamento, vários outros equipamentos eletrônicos que ficam e que estarão instalados dentro do caminhão e que podem ser eleitos como um dos meios de controle da jornada de trabalho pelo empregador. A critério do empregador é escolher o meio de controle de trabalho. É importante dizer que o controle do tempo de direção, nós vamos ver na regulamentação do CONTRAN, é a obrigação do motorista. E ele tem que fazer o controle do tempo de direção através de uma papeleta ou de um diário de bordo. Agora, nos deveres do motorista, também já colocou o Rafael, e eu queria destacar essa questão do teste e programa de uso de droga e bebida alcoólica. Isso aqui provocou muita discussão. Num primeiro momento, os empregados disseram que isso invadia a privacidade, não poderiam se submeter a isso, que era produzir prova contra si mesmo, não é? E esse argumento, obviamente, foi rechaçado, dizendo, olha, prova que não pode produzir, que a Constituição veda, é prova criminal. Aqui não se trata nem de prova criminal, não tem nada a ver com isso. Não é? A questão de invasão da privacidade, existe o direito individual garantido na Constituição? Existe, mas existe um direito coletivo que é muito mais amplo, e o objetivo da lei é, na verdade, proteger esse direito coletivo maior. Está no cerne, está na gênese da lei, naquela ação civil pública. Essa ação civil pública foi proposta, o fundamento dela era o excesso de jornada do trabalho do motorista, né, que levava o motorista, ainda leva, porque a lei hoje ainda não tem a aplicação que se esperava, né, leva o motorista a usar drogas, estimulantes, anfetaminas e coisas desse tipo, colocando em risco a própria saúde e colocando em risco o trânsito. Um instrumento para impedir que isso ocorra protege um bem público muito maior, que é o direito coletivo, porque cada um de nós temos direito de ter a segurança, o direito individual de ter a segurança de que, ao entrar num ônibus, o motorista não está bêbado e não coloca em risco a vida de 40 passageiros. Ou então cada um está dirigindo um carro pela estrada e o motorista que vem em sentido contrário também não está sob efeito de droga e não vai passar por cima do carro seu com a sua família. Então, isso acabou prevalecendo, mas isso teve muita discussão. O Ministério Público do Trabalho, num primeiro momento, nos documentos trocados, eu tenho cópia de todos esses documentos, grifando lá em letras garrafais, isso é inconstitucional, não pode. No Congresso Nacional, a mesma discussão. E ao promotor, nós dissemos para ele o seguinte, olha, então o senhor precisa entrar com uma ação civil pública contra a resolução da ANAC, que cria exatamente, para a segurança dos passageiros, a obrigatoriedade de um controle de drogas e bebidas para os trabalhadores no transporte aéreo. Não é? Então, isso acabou sendo aprovado, né, depois de muita discussão, embora houvesse uma resistência inicial, tanto de empregados, né, como do Ministério Público, e em alguns setores no Congresso Nacional. E nas discussões, nas audiências públicas, isso também era uma questão que era tema da audiência pública, de gente levantando, dizendo que isso era inadmissível, mas acabou sendo colocado na lei. Né? A lei, então, vem e altera a CLT. Por que ela altera a CLT? O Estatuto do Motorista, se fosse aprovado como Estatuto do Motorista, né, teria uma dimensão diferente. Se aprova uma lei com os dispositivos que estão aqui, dispersa, não é? E enfrentar na justiça, bom, isso aí é uma lei que se aplica subsidiariamente, se ela não contrariar ou se ela não tiver nada que possa se sobrepor, né? Ou que se pretenda sobrepor à CLT. Então, a discussão foi, olha, uma alteração de jornada de trabalho do motorista precisa estar dentro da CLT. E precisa estar dentro daqueles capítulos da CLT, não é? Especiais, título 3, capítulo 1 da CLT. Por quê? Porque o artigo 57 diz que o resto da CLT não se aplica
os preceitos se aplicam a todas as atividades, salvo as expressamente excluídas, então pode haver exclusão em determinados dispositivos, constituindo exceções às disposições especiais concernentes estritamente a peculiaridades profissionais constantes do capítulo 1 no título 3. Exatamente por isso que se escolheu o local onde colocar, para demonstrar que são disposições especiais tratando de uma profissão e estão colocadas no capítulo 3 da CLT para serem tratadas de forma especial. Ela traz uma grande mudança. Para o setor de transporte vai haver uma grande mudança. O Rafael já falou sobre o artigo 62. Durante 60 anos, o transporte rodoviário sobreviveu e usou o artigo 62 da CLT, trabalho externo, não se paga hora extra, não tem controle de jornada. Isso foi muito bom enquanto durou. Não é? Durante muito tempo, isso era bom para o motorista, que podia ficar assistindo jogo de futebol, podia ficar namorando, não é? E a jornada dele era longa, e depois ele tinha que tirar o atraso. E era muito bom para o patrão, porque mandava o motorista fazer uma série de trabalhos, ele tinha que cumprir aquelas tarefas. Se cumprisse em 8 horas bem, se levasse 10, 12 ou 14, não pagava hora extra. Era muito bom para o embarcador, que podia mandar ficar esperando a guarda aí para carregar, para carga ou descarga, porque eu não tenho que pagar nada por isso. O patrão não pagava nada, quem pagava a conta era o motorista sozinho, não é? E não tinha como receber. E não recebia, porque não recebia hora extra. Não é? Então, isso funcionou assim durante muito tempo. A coisa começou a mudar. Não é? Em alguns processos, como falou o Rafael, a reclamação da hora extra desse tempo todo passou a ser concedida na Justiça do Trabalho. Há uma divisão, tem gente que dá, tem gente que não dá, mas esse passivo trabalhista começa a ficar muito pesado. Por 5 anos, na empresa, o contratante do motorista não sabe se vai pagar ou não. E ele já fez o transporte, não tem como dizer, olha, o meu custo lá atrás foi outro, porque eu não contava ter que pagar hora extra para o motorista. A grande mudança é que não tinha controle nenhum. O artigo 62 permitia isso. E a grande mudança é que agora vai ter controle. Como o artigo 62, eu já falei, não tinha nenhum controle, optou-se por uma situação de controle total. E aí vem o direito do motorista de ter, e aqui houve uma discussão ampla lá, é direito do motorista ou é uma obrigação do empregador controlar? Não é? Então, ficou aqui como direito, porque exigiram que colocasse como direito do motorista. Mas vocês vão ver depois, não é, que isso aqui é, na verdade, uma obrigação do empregador de fazer o controle. As jornadas de trabalho que tem que ser controlada, é a que já foi falada, 8 horas, 2 horas extras, 44 semanais, e a hora noturna. Não é? O intervalo de 1 hora, o intervalo de 11 horas, descanso semanal de 35 horas. Isso é regra geral para qualquer tipo de transporte, né, tanto do motorista de carga como de passageiro. Nas viagens de longa distância, já foi falado também, o descanso, ao invés de 35, são 36 horas. Isso aqui houve uma negociação, e nessa negociação, não, então, de longa distância, precisa aumentar 1 hora, precisa aumentar 1 hora. Isso acabou sendo negociado e, por isso, se aumentou 1 hora. E aqui vem uma questão que já foi abordada, mas que eu quero abordar também. Será considerado como tempo de trabalho efetivo o tempo que o motorista estiver à disposição do empregador, excluídos os intervalos para repouso, espera e descanso. Essa exclusão aqui, não é? Ela é mais ampla do que havia nas regras gerais da CLT. Os intervalos de descanso não serão computados na duração do trabalho, o artigo 71, e o artigo 4º considera como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Isso aqui é a regra para dizer que todo o tempo que ele está aguardando, ou todo o tempo que ele está à disposição, ele, então, é tempo efetivo de trabalho, e ele, então, precisa ser remunerado na forma geral, da regra geral da CLT. Mas o próprio artigo 4º, que está ali dentre os princípios da CLT, as normas gerais da CLT, não é? Ele vem e traz uma ressalva da própria disposição dele.
salvo disposição especial expressamente consignada. Então, se houver uma disposição expressamente consignada, não se aplica, não é, o tempo à disposição como tempo de efetivo, serviço efetivo. E nós temos a disposição expressamente consignada. As horas que excederem a jornada normal de 8 horas que o motorista ficar aguardando para a carga ou descarga do veículo, no embarcador ou destinatário, para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, é considerado o tempo de espera, não sendo computado como hora extraordinária. E lá atrás já disse que isso aqui também não é considerado tempo de trabalho efetivo. Então, nós temos expressamente consignado na lei que não é tempo efetivo de trabalho. É lógico, eu participei de um debate lá no Mato Grosso, e um juiz dizia, não, seria muito melhor, então, se não é tempo efetivo de trabalho, que não se pagasse nada. Eu falei, doutor, aí o senhor ia me dizer o seguinte, como é que pode deixar o motorista lá num tempo de espera e não pagar nada? Está lesando o motorista. O que importa, em termos de Constituição, é o seguinte, criou-se um instituto novo, não existe. Não se aplica a hora extra, porque não é hora extra, então não se aplica a regra da Constituição de remuneração de 1,50. Não se aplicam as demais regras que estão na Constituição, porque é um instituto novo. A lei pode criar um instituto novo? Pode. Não há vedação, a CLT não proíbe. A CLT não diz que, aliás, a Constituição não diz que só valem as regras que estão na CLT. Ela tem regras gerais. Pode criar nova? Pode. Pode criar uma CLT nova e mudar tudo? Pode. Não é? Respeitadas as regras da Constituição. A Constituição exige, ela traz lá alguns princípios, o da proporcionalidade, o do equilíbrio nesta relação capital e trabalho. Foi preservado. Não é hora extra, mas recebe. Recebe o quê? Mais do que recebe no Chile. É a hora mais 30%. Em que caráter? Caráter indenizatório. Por quê? Porque é um ato de terceiro. O empregador não contrata o motorista para ficar esperando carga ou descarga ou para ficar esperando barreira fiscal. Ele contrata para fazer o transporte. Essas situações, e só nestas situações, há um ato de terceiro que causa prejuízo para o empregador e para o empregado. E se causa prejuízo, tem que indenizar. O embarcador que deixa horas esperando para carga ou descarga, ou destinatário, tem que indenizar. Daí o caráter indenizatório. Esse caráter indenizatório, não é, nós vamos ver depois, que a lei vai tratar também de responsabilidade. Não é? Essa hora, então, será indenizada com 30% de acréscimo do tempo de espera. Eu entendo que não fere a Constituição, não há inconstitucionalidade nenhuma na criação desse tempo de espera. Nas viagens de longa distância, há aqui uma regra interessante, dizendo que os motoristas que ficar fora da base e da sua residência por mais de 24 horas, e o sentido aqui é esse mesmo, ele tem que estar fora da residência dele e da base da empresa. Agora, ele precisa estar aí fora da residência, porque se ele está num local que é a residência dele, ele vai dormir em casa. Ele vai ficar fora da residência. Se ele está fora da casa dele, ele tem que ter o local de descanso oferecido pela empresa. Se ela tem matriz, se ela tem filial, ela pode oferecer lá e o descanso ser na matriz ou filial. Se não tiver onde oferecer, não é? Então, vai ter que pagar, mas ele tem direito a fazer esse descanso, a gozar esse descanso, não é? Nas viagens de longa distância com essa característica. Nós vamos falar do descanso dele. Tem uma outra regra, que ele não pode dirigir mais do que 4 horas e 30 minutos fracionados. Aqui um intervalo mínimo de 1 hora para refeição. O senhor vê aqui que tem um intervalo de 11 horas, e aqui o senhor vê que esse intervalo aqui, em se tratando de motorista empregado, ele é contínuo, não tem fracionamento, né? Ele não pode deixar de observar um intervalo de 11 horas. Eu vou falar disso depois, na hora que eu estiver falando da regra de trânsito, eu vou voltar a isso. Na viagem superior a 1 semana, ele tem o direito de descansar 36 horas.
Isso pode ser 36, ela pode ser dividida, não é? E ele vai descansar essas 36 horas no retorno à base. O projeto tinha um dispositivo que limitava essa acumulação de descanso em 108 horas, ou seja, 3 vezes, 3 semanas. Acabou sendo vetado, não vou discutir aqui a justificativa, mas acabou sendo vetado e, como consequência, agora ele acumula e pode acumular, aparentemente, eternamente, né? Então, pode passar um ano viajando, né? É uma hipótese absurda, então, e acumulando o tempo de descanso semanal dele, né? Sem qualquer limitação, conforme ficou na lei. O motorista que, quando o veículo fica parado, e que ele não tenha que ficar cuidando do veículo, ele pode ser dispensado. Então, se é um lugar onde fica parado, tem uma matriz filial, ou no próprio local de destino, e ele não precisa ficar cuidando do veículo, tem um pátio de estacionamento, ele está dispensado e vai ver a questão do repouso dele conforme as regras previstas. Mas ele pode ser dispensado, ainda que seja em viagem de longa distância e seja fora da residência dele. Na viagem de longa distância, das fiscalizações e barreiras, o Brasil é o único país que tem barreiras internas. Na Europa, os caminhão passa de um país para o outro e não precisa parar. Aqui, para passar de um estado para o outro, tem barreiras aí que ficam 8, 10, 20 horas parado. E quando faz transporte internacional para a Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, aí então as barreiras podem levar 3 dias que o caminhão fica parado, e aí então se repete a questão, a previsão do tempo de espera. No caso de revezamento, já foi falado também, né? Ele tem o tempo de reserva remunerado com 30 minutos. Isso aqui foi colocado o exemplo do que existe para o motorista, para o transportador aéreo, né? Se utilizou isso como regra, essas 6 horas de descanso do motorista com o caminhão parado é regra. Também existe alguma coisa nos Estados Unidos, mas principalmente atendendo a pesquisa feita com o motorista, que diz que o motorista não descansa com o outro dirigindo. Então, se chegou à conclusão que, no mínimo, 6 horas, os dois precisam parar o caminhão e descansarem os dois efetivamente, né? Força maior também já foi falado, já existe na CLT a força maior existe no transporte ferroviário, então não é novidade nenhuma a previsão de força maior, como está aqui, né? No caso de veículo embarcado, isso aqui foi para atender as empresas que fazem transporte, né, de Manaus para o sul do país, que embarcam o caminhão, a carreta, em Manaus, descem embarcado até o Pará, para não ficar apenas barco, se utilizou qualquer tipo de embarque. Há algum tempo atrás havia o rodotrem, hoje não tem mais, mas já tem aí uma regra genérica também a respeito do veículo embarcado, né? Mediante negociação coletiva, pode ser 12, 36, como bem frisou o Rafael, só mediante negociação coletiva. Isso aqui, óbvio, o empresariado queria que a regra fosse colocada na lei, ponto, permitido, não é? E depois de muita discussão com os trabalhadores e muita discussão com o Ministério Público, admitiu-se colocar isso na lei, mas sempre mediante negociação coletiva. Essa restrição da negociação coletiva foi a única forma de colocar isso na lei, porque senão não teria colocado isso na lei, né? E outra jornada específica também pode ser negociada conforme está lá no H, né? A proibição de remuneração, isso aqui também está lá na origem do problema, a ação civil pública promovida lá em Rondonópolis, lá a característica de transporte de grãos, de soja, o transporte do agronegócio. O pagamento, na sua maior parte, é feito por comissão, e, segundo o Ministério Público, isto é uma forma de estimular o uso de drogas e de estimulantes para conseguir rodar mais e, obviamente, faturar mais. Então, a lei, inicialmente, a proposta que eles defendiam era da pura e simples proibição, né? Essa redação acabou sendo negociada também para se estabelecer que, olha, está proibido, mas desde que não coloque em segurança a coletividade ou
viole as regras que estão previstas na lei. Ou seja, é permitido pagar a comissão desde que não se viole a legislação em vigor. Né? Então, é uma proibição, de certa forma, condicionada. Né? E eu queria falar um pouco também sobre o tempo de direção que está no Código de Trânsito, porque tem consequências nas relações trabalhistas, né? E tem consequências na relação de transporte entre embarcador e transportador. Né? Aplica-se aos motoristas do artigo 105, são esses aqui que o Rafael já destacou, né? Não se aplica a todo e qualquer motorista de carga ou de passageiros o tempo de direção, mas apenas a esses, transportes escolares, passageiro mais de 10 lugares, carga mais de 4.500 quilos. Né? Entende-se como tempo de direção o tempo em que o motorista estiver conduzindo o veículo em movimento. O código define o que é tempo de direção, então. E veda dirigir mais do que 4 horas, obrigatório a descansar 30 minutos, isso pode ser fracionado. O CONTRAN regulamentou esse fracionamento, dizendo que o transporte de passageiro pode fracionar em 6 vezes 5 minutos, é o limite de fracionamento, e regulamentou o transporte de carga, dizendo que pode fracionar em 3 vezes de 10 minutos, também limitando esse fracionamento. A prorrogação por até 1 hora do tempo de direção para assegurar a segurança das pessoas, o veículo, de sua carga, então, situação de emergência, pode dirigir o tempo de direção, então pode ser esticado por mais 1 hora. Né? O intervalo ininterrupto de 1 hora, de 11 horas, aliás, a cada 24 horas, aqui podendo ser fracionado 9 horas mais 2. Por que se colocou esse tempo de direção na CLT? Eu disse que participaram das discussões os motoristas autônomos. A CLT não se aplica aos autônomos. O autônomo não é empregado de ninguém, a CLT é relação capital-trabalho. Então, colocado na CLT que o motorista não poderia dirigir mais do que 4 horas, né, tinha que descansar 11, não ia valer nada para o autônomo. Nós temos 1 milhão de autônomos rodando pelo Brasil. Esse transporte de longa distância, na sua grande maioria, é feito pelos autônomos. E não seriam abrangidos. Toda a gênese da lei não seria atingida com a regulamentação na CLT. Daí porque se resolveu, então, colocar algumas regras dentro do Código de Trânsito. E aí o meu entendimento, pessoalmente, é o seguinte: regra de trânsito está no Código de Trânsito e abrange todo mundo. Não tem que distinguir ninguém. Né? Houve uma grande discussão, gente levantando que, quando no Código de Trânsito fala em o motorista profissional, e a respeito lá do artigo 105, que não pode dirigir 4 horas, tá? E, então, era o motorista profissional só do artigo 1º da lei, então era só o motorista profissional empregado. Eu disse que não existe isso. O legislador quis colocar no Código de Trânsito que esses motoristas são considerados motoristas profissionais. E esses motoristas têm essas regras. É isso que está lá, porque é uma lei autônoma, e colocou um artigo dentro de uma lei autônoma, ele segue a lei. Ele não segue a lei de onde ele está originado. Né? Ele se interpreta em conjunto com a lei onde ele é colocado, e não da lei onde ele saiu. Porque a gente vê muito aqui, né, uma lei, a Dilma publica lá uma medida provisória, abrindo crédito para rodovia de não sei o quê, etc. e tal. Né? E aí vem lá um artigo 3º, modifica a CLT, artigo 5º, modifica uma lei tributária, o outro, e modifica um monte de lei. Tem que obedecer o que está no CAPT, o que está na própria lei? Não. Ele vai obedecer e vai ser interpretado onde ele está colocado, dentro do código ou da norma, do conjunto de normas onde ele foi colocado. O que se mexeu, a lei aqui quis mexer em outro lugar. Mexeu, a regra se aplica lá. Então, no Código de Trânsito, não é, nós temos esse fracionamento, que nós não temos na CLT. Não é? E aí o tempo é importante colocar, né, que esse tempo de direção acarreta punições ao motorista. O tempo de direção deve ser controlado pelo motorista. Está lá no artigo 67C. Então, é uma obrigação dele controlar o tempo de direção.
Ele não pode dirigir mais do que 4 horas de forma ininterrupta. Ele é obrigado a descansar 9 horas mais 2. Se é uma obrigação de ele, e ele é que tem que controlar, é uma regra de trânsito que ele está obrigado a obedecer. Tem consequências penais no próprio CTB. É uma infração grave, ele está sujeito a multa, e ele está sujeito à retenção do veículo para o cumprimento do tempo de descanso. Não é? Mas, por outro lado, lá no 235B, que fala dos deveres do motorista, diz que ele está obrigado a respeitar a legislação de trânsito, em especial as normas relativas ao tempo de direção e de descanso. Se ele está obrigado a respeitar isso aqui, se é uma obrigação dele controlar o tempo de direção, ele tem as penalidades também do trabalhador empregado. Ele está sujeito a advertência, suspensão, a dispensa, não é? Pode ser punido por isso. A tipicidade da conduta faltosa está lá, respeitar a legislação de trânsito, tempo de direção e descanso. É só saber quem é o autor, a gravidade da conduta, se houve dolo, se ele teve culpa, não cumpriu o tempo, porque estava numa situação de emergência, esticou, justificou, anotou essa situação, então não tem culpa, não tem dolo, não tem nada, não é passível de punição. Mas, dependendo da situação, pode, obviamente, ser punido, inclusive, uma punição trabalhista da relação de trabalho. E aí o Código de Trânsito traz uma regra muito interessante. Não se iniciará a viagem de longa distância senão após o cumprimento de um intervalo de descanso diário. Esse intervalo de descanso diário é aquele de 11 horas. Diz que o motorista não pode começar a viagem se ele não tiver descansado às 11 horas. Ele tem que ter a consciência que, se ele não descansou às 11 horas ou às 9 horas, permitido o fracionamento, ele não pode começar uma viagem de longa distância, que é aquela que vai durar mais que um dia. E não pode porque isso envolve questão de segurança de trânsito, né? E aqui é uma regra de trânsito, além de envolver o problema de saúde dele próprio. Mas aqui, fundamentalmente, é uma regra de trânsito, então envolve uma questão de segurança. E aí vem o Código de Trânsito, que tem uma outra disposição que diz o seguinte: nenhum transportador, embarcador, consignatário, operador de terminais, operador de transporte multimodal, agente de cargas, permitirá ou ordenará ao motorista a seu serviço, ainda que subcontratado, que conduza veículos sem observar o intervalo diário de descanso. Cria aqui uma obrigação para todos esses agentes que estão aí. Não pode ordenar nem permitir que o motorista faça essa viagem. Isso tem consequências. Tem consequências de responsabilidade civil e tem consequências de responsabilidade penal. O Código de Trânsito tem um artigo lá, que é o 310, que diz que aquele que entregar ao motorista, permitir ou ordenar ao motorista que dirija um veículo, entregar a direção, ele fala entregar a direção do veículo, se não me engano, ao motorista que não tenha condições de dirigir, por estar bêbado, por condições de saúde ou por condições psicológicas, que não está em condições de dirigir, é crime. Então, ele define, e é um crime de mera conduta. Basta entregar o veículo nessa situação, é um crime de mera conduta. Então, tem condições criminais. A questão da responsabilidade civil. Havia um artigo, um outro parágrafo, que acabou sendo vetado, que dizia expressamente: esses mesmos agentes respondem civil e criminalmente pelos danos decorrentes de qualquer evento futuro, tendo sido entregue o veículo ao motorista nessas condições. Esse artigo acabou sendo vetado. Nós tivemos, depois de toda a discussão no Congresso, nós tivemos uma discussão na Casa Civil, e na Casa Civil, antes dos vetos, né, eles queriam vetar mais coisas na lei, então algumas não foram vetadas por causa dessas reuniões lá. E, numa reunião, ele disse, no veto desses dispositivos, não, esse aqui tem que ser vetado porque a lei fala em responsabilidade criminal genericamente e não pode ser aceita uma responsabilidade genérica como está na lei. Então, ele acabou vetando por causa disso, né? Mas falava em responsabilidade criminal, mas não dizia qual era a responsabilidade criminal. A responsabilidade criminal está definida no Código Penal, no Código de Trânsito,
nas leis esparsas aí que definem crime. Lá tem a responsabilidade criminal. Lá dizia só que respondia solidariamente, né, um com o outro. E a responsabilidade civil, a mesma coisa. Só que o artigo 182, 189, sei lá, do Código Civil, tem um dispositivo que fala de responsabilidade civil. Aquele que, por ação ou omissão, causar prejuízo a outro, esse era o 159 do Código Civil do Clóvis, como eu sou meio velho já, né, eu lembro o de 17, que é do meu tempo. Né. Então, dizia lá, aquele que, por ação ou omissão, causar prejuízo a outro, fica obrigado a indenizar. O novo veio, mudou a redação, mas diz a mesma coisa, só que não com a clareza e a síntese do Clóvis Bevilacqua. Então, na verdade, o que acontece? Esse dispositivo aqui gera responsabilidade civil solidária de todos esses agentes por eventuais acontecimentos decorrentes da entrega do veículo sem controle do tempo de direção a quem não tinha condição de dirigir. Se ele provocar um acidente, matar é crime, matar alguém pode responder por crime, e se causar prejuízo, pode responder pelo prejuízo. Né? E aí a lei tem um outro dispositivo que eu considero de grande importância ser analisado pelo transportador, pelo embarcador, porque isso aqui veio de uma discussão com a grande participação do pessoal do Ministério do Trabalho, principalmente do Ministério Público, não é? Que é o problema das condições sanitárias dos locais onde os motoristas ficam aguardando para carga e descarga. Não é? O artigo 9 diz que as condições sanitárias dos locais de espera, aqui foi colocar locais de espera porque a lei, originalmente, tinha lá uma regra para criar os tais pontos de parada das rodovias. Aliás, fala em pontos de parada em seguida. Então, fala dos locais de espera do motorista, de carga em pátios do transportador de carga, do embarcador, do consignatário, do operador de terminais de cargas, operador intermodal, nas aduanas, nos portos marítimos, fluviais e secos, locais para repouso e descanso para o motorista de transporte de passageiro em rodovias, pontos de parada e de apoio, alojamentos, refeitórios das empresas ou de terceiros, terão de obedecer ao disposto nas normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, Emprego, dentre outros. Isso também está na gênese da lei. O Paulo Douglas, que foi o procurador que entrou com essa ação civil pública lá no Mato Grosso, ele iniciou essa ação porque ele foi lá no Mato Grosso, como eu disse, o grande volume de transporte lá é de grãos. Tem duas empresas grandes, muito grandes lá, uma é a ADM, né? E a outra é a Bung, que tem lá terminais de embarque de grãos e de óleo. Então, recebe grãos, sai o óleo e fazem transporte de grãos para o Brasil inteiro, de óleo para o Brasil inteiro. E, nesses locais, o que ele constatou, né, para entrar com a ação civil pública, na justificativa, os motoristas, quando falava os motoristas, não são meia dúzia. No caso, lá eram milhares, centenas, milhares de motoristas, parados pela rodovia, pelo mato, nas imediações do local de descarga ou de carga, né? E nas condições as mais deploráveis possíveis. Sem banheiro, sem lugar para comer, botecos, fileira de botecos, aquele tipo que você encontra aqui nas favelas de São Paulo, e jogados ali por um tempo de 2, 3 dias, aguardando carga ou descarga. E colocado o motorista nessa situação, né, subhumana, segundo ele justifica na sua... E aí, então, acabou saindo na lei essa regra. Quando essa discussão rolou 4 anos, porque isso foi em 2007, foi aprovado agora, isso rolou 4 anos, né? Eu estive lá em Rondonópolis há 15 dias atrás. Né? Cheguei lá, não tem nada daquilo que tinha antes. A Bung e a ADM fizeram pátios, cercaram os pátios. Eu não entrei, porque não dava para entrar, fui participar de um evento lá, e fui ver como era.
não tinha ninguém jogado no meio do mato, não tinha ninguém estacionado mais nas estradas, e eu perguntei para o empresário que estava comigo, falei, mas lá dentro, agora tem banheiro, tem refeitório? Falei, doutor, está uma maravilha lá dentro. Então, a lei já surtiu efeito antes de sair. Pelo menos lá em Rondonópolis, onde o nascedouro dela, né, ela já surtiu efeito. E vai continuar surtindo. Né? Ela não é perfeita, tem defeitos. Nós mesmos achamos que tem, porque, como eu disse, quando foi feita a redação e levou para o Senado mudou, a Câmara não mudou mais nada. O Senado mudou, foi para o Executivo, houve vetos, né, que amputaram algumas coisas importantes da lei. Né? Mas eu acho que essa é uma lei em construção. Eu acho que a grande verdade é que a sociedade civil brasileira, representada, neste caso, por dois segmentos importantes, de trabalhadores de transporte e empresários de transporte, resolveu enfrentar um problema social grave do país e buscar a solução. É a solução ideal? Pode não ser. Foi a solução possível e que precisa ser aprimorada. Então, todos os agentes que discutirem essa lei, o grande apelo que eu faço é o seguinte: não vale destruir a lei. O que vale é construir a lei. Do jeito que está, vamos melhorar. Acho que isso. E as contribuições para melhorar a lei serão sempre bem-vindas. O que não pode haver foi o que eu vi num debate lá no TRT de Campinas, né, onde trouxeram um juiz de primeira instância, óbvio, o desembargador não ia discutir a lei nesta fase, trouxeram, então, lá um juiz de primeira instância e ele se regozijando, dizendo, mas a lei é inconstitucional, a lei é impossível de ser aplicada, vocês mataram a lei está morta. E eu falei, eu entendi a minha vida inteira que a função do juiz era procurar aproveitar a lei ao máximo, procurar aproveitar o sentido e o alcance social da lei, tentar salvar a lei, e não matar a lei e, além disso, sentir prazer em dizer que a lei está morta. Eu espero ter contribuído, estou à disposição para conversar com os senhores à vontade. Quero cumprimentar o doutor Marcos pela disposição clara, mostra que ele vive esse problema, respira isso, participou, acompanhou, então deu uma contribuição valiosa para nós. Jamais nós poderíamos compreender a lei, né, se nós não tivéssemos ouvido a exposição dele. Foi fundamental.